Comer marshmallows, trocar histórias assustadoras ao redor da fogueira e observar as estrelas são apenas algumas das maneiras de aproveitar uma viagem de acampamento na natureza selvagem. No entanto, o que deveria ter sido uma noite memorável e agradável longe da vida cotidiana da cidade se transformou em um pesadelo para essas famílias após o desaparecimento repentino de seus entes queridos. Junte-se a nós no episódio de hoje enquanto examinamos 3 casos de desaparecimentos inexplicáveis em acampamentos. Kurt Newton. O pequeno Kurt Newton, de 4 anos, foi visto pela última vez em 1º de setembro de 1975 no acampamento Natan's Point, em Chain of Ponds, Maine, a cerca de 10 quilômetros da fronteira com o Canadá. Ele estava passando o fim de semana do dia do trabalho, acampando com sua irmã mais velha, Kimberly, seus pais, Jill e Ron, e outras 3 famílias. Eles eram amigos do grande grupo, se conheciam por morarem em Manchester, Maine. Na manhã de 1º de setembro, Ron Newton estava recolhendo lenha, enquanto Jill e algumas outras mães foram até a casa de banho para tirar a lama dos sapatos de seus filhos. Tanto Kimberly, de 6 anos, quanto sua mãe, Jill, viram Kurt andando por aí em seu triciclo grande. No entanto, quando Jill saiu da casa de banho 10 minutos depois, percebeu que não conseguia mais ver Kurt. Ela tentou ouvir o barulho das rodas do triciclo no cascalho, mas nada ouviu e seus chamados não foram respondidos. Ela então começou a perguntar para outros campistas se tinham visto seu filho. Uma menina de 12 anos achou que tinha visto ele rapidamente, ainda em seu triciclo, mas mais ninguém tinha visto. De acordo com a família, Kurt era muito tímido em 1975 e não gostava de ficar separado da mãe nem por um curto período de tempo. Ele não tinha o hábito de sair sem a permissão dos pais, o que levou Jill a imaginar o pior, que alguém tinha levado o garotinho. Ela não imaginava que ele se aproximaria da floresta, pois isso não era de seu feitio e ele temia o escuro. Quando sua mãe uma vez perguntou por que ele nunca ia para a floresta brincar com sua irmã, que adorava escalar árvores e brincar de esconde-esconde, ele disse que havia monstros lá. Uma busca extensa na área florestal ao redor foi realizada em seguida, envolvendo mais de 3.000 pessoas, cães farejadores e helicópteros. A busca pelo menino de 4 anos desaparecido é descrita como a maior da história do Maine, mas foi em vão. Nenhum sinal do garoto jamais foi encontrado. Investigadores sugeriram que ele se afastou e se perdeu. E como as temperaturas caíram para abaixo de 0 naquela noite, ele provavelmente teria morrido de frio se ainda estivesse na mata. Notavelmente, o triciclo de Kurt foi recuperado de um lixão próximo no dia seguinte. Ele havia sido colocado lá por um funcionário. No dia em que o menino desapareceu, o funcionário não sabia do desaparecimento e havia encontrado o triciclo. Estava estacionado organizado ao lado da estrada do acampamento Logging Trail próximo à floresta. Um investigador da polícia estadual afirmou que a posição lhe lembrava um garotinho que nunca foi orientado a não deixar coisas na estrada. Os pais de Kurt mantiveram a esperança por anos de que ele estava por aí, vivendo uma vida normal, saudável e feliz. Emitiram cartazes de criança desaparecida em francês logo após o sumiço dele, supondo que poderia ter sido levado para Quebec e depois, novamente, quando já tinha idade escolar. Eles enviaram cartazes com a foto dele para todos os distritos escolares dos Estados Unidos na tentativa de localizá-lo. Embora tenham ocorrido avistamentos de um garoto parecido com Kurt pelos Estados Unidos e Canadá, nenhum deles jamais foi confirmado. O caso de Kurt Newton, de 4 anos, ainda não foi solucionado, mas acredita-se que ele tenha sido sequestrado. Ele foi visto pela última vez em 1º de setembro de 1975 no acampamento Natan's Point, em Chain of Ponds, Maine. Ele é descrito como um menino branco, com cabelo loiro e olhos azuis, e tinha 1,12 metro de altura e pesava 20 quilos quando desapareceu. No momento do seu desaparecimento, ele usava uma jaqueta azul marinho com emblemas de beisebol, um moletom azul marinho, uma camiseta vermelha, calças de veludo cotelê vermelhas e pretas, meias brancas desencontradas e sapatos marrons escuros de cano alto.
Se ele ainda estiver vivo, ele terá 54 anos de idade. Qualquer pessoa com informações sobre o caso dele pode ligar para a Polícia Estadual do Maine no número 207-289-2155. Laura Bradbury. A pequena Laura Bradbury, de 3 anos, foi vista pela última vez em 18 de outubro de 1984 no acampamento Indian Cove, no Parque Nacional Joshua Tree, Califórnia. Ela era uma das 3 filhas de Michael e Patty Bradbury. A família Bradbury era frequentadora assídua de acampamentos, gostava de fazer trilhas e de aproveitar uma pausa da vida na cidade. No dia 18 de outubro, Laura e seu irmão Travis, de 8 anos, foram juntos aos banheiros portáteis próximos ao acampamento. Enquanto Travis entrou, Laura ficou esperando do lado de fora. Quando seu irmão voltou, a garotinha já havia desaparecido. Travis avisou imediatamente seus pais. A busca subsequente por Laura envolveu mais de 250 pessoas, cães farejadores, policiais a cavalo e helicópteros. Um dos cães farejadores seguiu o rastro da menina de 3 anos por cerca de 3 quilômetros até perder o cheiro. Após uma exaustiva busca de 3 dias, a busca oficial por Laura Bradbury foi encerrada, mas uma busca particular feita por sua família estava apenas começando. Os Bradbury viviam na esperança de que um dia seriam reunidos com sua amada filha pequena. Eles distribuíram milhares de panfletos e camisetas com a imagem de Laura. Eles ampliaram a conscientização sobre seu desaparecimento ao participar de programas de rádio e TV. Em determinado momento, o dia do desaparecimento foi recriado para um programa de TV nacional. Uma linha direta foi criada nessa época para que pistas pudessem ser relatadas, analisadas e investigadas conforme necessário. Laura se tornou uma das primeiras pessoas desaparecidas a aparecer em caixas de leite como parte de uma nova iniciativa para dar mais visibilidade aos rostos de crianças desaparecidas. Esses esforços não foram em vão. Testemunhas logo se apresentaram, afirmando ter visto um homem de cerca de 50 anos no acampamento pouco antes de Laura desaparecer, enquanto um indivíduo de aparência semelhante foi visto perto de Burns Canyon. Várias horas depois, o homem foi visto com uma van Ford O'Connor azul metálica com placas da Califórnia. E embora o departamento do xerife supostamente tenha trazido um hipnotizador para tentar obter mais informações das testemunhas, ele nunca foi identificado. Ele foi descrito como tendo entre 1,73 metros e 1,80 metros de altura, entre 40 e 50 anos em 1984 e cabelo loiro morango grisalho com bigode e barba. Ele também tinha uma barriga saliente e usava óculos escuros e um boné de beisebol. Em 1985, um homem de 57 anos chamado Jim Nestor desapareceu após sair de sua casa em Johnson Valley, Califórnia. Embora os casos possam não estar ligados, Jim estava ajudando a família a procurar por Laura na época em que desapareceu. Ele teria sido baleado e ameaçado durante suas buscas. Em 1988, um crânio foi encontrado a 24 quilômetros de sua casa, em uma área isolada perto da montanha Ruby. Testes realizados 2 semanas depois comprovaram que o crânio era de Jim, mas a causa de sua morte é desconhecida. Com o passar dos meses, o relacionamento entre o departamento do xerife do condado de San Bernardino e os Bradbury se deteriorou e acabou. Michael Bradbury ficou particularmente insatisfeito com os esforços dos investigadores, dizendo aos repórteres que eles eram ineptos e preguiçosos. Ele acreditava que eles não estavam fazendo o suficiente para tentar encontrar Laura e, certa vez, chegou a sugerir que o departamento estava acobertando o sequestrador, cuja identidade ele achava que eles já conheciam. Em determinado momento, 2 testemunhas forneceram informações ao departamento do xerife, mas a polícia considerou que não eram confiáveis. Pouco tempo depois, as testemunhas foram mortas a tiros. Não está claro se há uma ligação entre as mortes delas e o desaparecimento de Laura. O caso de Laura continuou confuso após a deterioração do relacionamento dos pais dela com o departamento do xerife, com algumas das acusações de Michael sobre a incompetência dele sendo ainda mais analisadas. Com a descoberta de um crânio em 1986, o crânio foi encontrado a apenas 3 quilômetros do acampamento da família, e os investigadores tinham certeza de que era de Laura. Os investigadores supuseram que a menina de 3 anos se afastou, tropeçou e acabou enterrada na areia.
No entanto, o crânio se mostrou controverso quando testes de DNA não conseguiram concluir que ele pertencia a Laura. O tipo sanguíneo e o gênero do crânio também não puderam ser determinados. Definitivamente era o crânio de uma criança, como o tamanho comprovava, mas nenhuma outra informação pôde ser discernida. De acordo com Michael Bradbury, vários testes de DNA foram realizados, mas apenas o quarto apresentou compatibilidade com o DNA de Patty. Ele também afirmou em 2010 que lhe foi mostrado um crânio completamente diferente daquele que lhe foi apresentado em 1986 e 1987. O novo crânio era de um adulto, sem a mandíbula inferior e sem dentes, ele lembrou. Os dois crânios são totalmente diferentes. Eles não se pareciam em nada. Agora me pergunto de quem ou do que era o crânio que me mostraram e por quê. Para aumentar ainda mais a estranheza de toda a situação, Michael não conseguiu reivindicar os restos mortais de sua filha. Como o Instituto Médico Legal do Condado de San Bernardino nunca emitiu um atestado de óbito, o caso ainda tem muitas perguntas sem resposta. Infelizmente, Patty Bradbury faleceu em 2001, mas Michael ainda está buscando mais informações sobre o caso. Ele escreveu um livro sobre o desaparecimento e sua investigação em 2010, intitulado Laura Ann Bradbury, A Busca de um Pai. Laura Bradbury tinha 3 anos quando desapareceu do acampamento Indian Cove, no Parque Nacional Joshua Tree, Califórnia, em 18 de outubro de 1984. Descrita como uma menina branca, com cabelos loiro-avermelhados e olhos castanhos, quando desapareceu, ela tinha apenas 91 centímetros de altura e pesava cerca de 11 a 14 quilos. Ela estava vestindo um moletom verde, uma blusa de tricô branca, rosa e roxa de manga curta com listras horizontais, calça lilás e sandálias tipo chinelo com listras coloridas, quando ela desapareceu. Se você tiver qualquer informação sobre o caso de Laura, pode entrar em contato com o Departamento do Xerife do Condado de San Bernardino pelo telefone 90-9380-73545. Derek Looking, de 24 anos, foi visto pela última vez em 17 de março de 2012, por volta das 4 da manhã, quando saiu do Microtel Inn and Suites, em Cherokee, Carolina do Norte. Na época do seu desaparecimento, Derek era formado pela Universidade Johnson e havia trabalhado como assistente no Centro de Saúde da Pensilvânia, no Tennessee. Era conhecido por gostar de atividades ao ar livre, sobrevivência, programas de TV e acampamento. Derek foi dado como desaparecido 2 dias antes, em 15 de março, quando não apareceu para trabalhar nem atendeu o celular. Seu colega de quarto foi o primeiro a se preocupar com sua ausência. Ele então entrou em contato com a família de Derek para informar que não conseguia falar com o jovem de 24 anos. Seus pais decidiram então viajar da Virgínia, estado natal de Derek, para o Tennessee, onde ele estava morando. Após chegarem, com o colega de quarto de Derek, começaram a buscar pistas sobre seu paradeiro. Uma busca em seu computador revelou que ele havia feito uma reserva em um hotel em Cherokee e que estava pesquisando sobre o Parque Nacional das Great Smoky Mountains. A família procurou o hotel em Cherokee e as câmeras de segurança confirmaram que Derek ficou lá uma noite. Na cama dele havia uma Bíblia e no chão uma garrafa de bebida alcoólica. Após sair do hotel, os movimentos de Derek são desconhecidos, mas seu Ford Escape branco foi encontrado na área de Newfound Gap, no Parque Nacional das Great Smoky Mountains, perto da divisa entre Tennessee e Carolina do Norte, às 8h30 da manhã. A família dele acreditava firmemente que Derek dirigiu até aqui intencionalmente, esperando relaxar e passar um tempo ao ar livre sozinho, como ele costumava fazer. Mas não havia testemunhas que pudessem confirmar a presença do jovem de 24 anos no parque. Notavelmente, não havia sinais de luta dentro ou ao redor do carro e nada que indicasse crime. A evidência mais assustadora foi um bilhete que havia sido deixado dentro do veículo, que simplesmente dizia: "Não tente me seguir". Não era direcionado a alguém específico. Ele deixou as chaves do carro e a carteira ao revisar seus últimos passos. Os investigadores descobriram que, antes de ir para o parque, Derek havia comprado vários equipamentos de camping, incluindo diversos mapas detalhados do parque.
Um saco de dormir Gerber Axe, uma barraca, um manual militar de sobrevivência, um afiador de facas, uma bússola e termômetro Coleman combinados, cerca de 30 metros de corda preta de paraquedas, uma lanterna de cabeça, um canivete, barras de granola, uma pochete para iPod e um kit de ferramentas de sobrevivência Bear Grylls, que incluía uma pequena lanterna, um iniciador de fogo e um canivete multifuncional. Derek levou muitos desses itens, como se estivesse pronto para ficar muito tempo sozinho na natureza selvagem. Mas deixou para trás o saco de dormir e a barraca, mesmo tendo gasto mais de $1.000 em suprimentos. A busca oficial por Derek envolveu cerca de 60 pessoas e 3 equipes de cães farejadores. Foram percorridas cerca de 70 milhas de trilha ao redor do estacionamento de Newfound Gap. E apesar de a área ser bastante movimentada e frequentada, não houve nenhum sinal de Derek, nem uma única testemunha. Helicópteros foram chamados para ajudar, e as buscas por Derek duraram vários dias. A família de Derek disse que ele e seu pai, Tim, estavam agindo um pouco diferente desde o início do ano. Observando, ele começou a beber um pouco e a fumar cigarros, o que era extremamente incomum para ele. Vale ressaltar que ele frequentava uma universidade cristã que proíbe fumar e o consumo de álcool. No entanto, ele pode ter escondido esses comportamentos antes ou decidido não participar deles caso colocasse sua educação em risco. Tim acrescentou: ele não estava satisfeito com o trabalho, nem com os rumos da vida. Ele atribuiu o comportamento recente do filho à difícil transição entre a vida de estudante e a vida adulta. E sua família e amigos afirmaram que ele não parecia estar sofrendo de angústia extrema ou depressão, nem apresentava sinais de ideação suicida. Vários meses depois do desaparecimento de Derek, uma mochila foi encontrada não muito longe da fenda recém-descoberta. Pouco tempo depois, um corpo foi encontrado. No início, houve alguma especulação de que esses eram os restos mortais de Derek Liu King, mas logo foi confirmado que o corpo era de Michael Cucini, de 23 anos, que foi visto pela última vez em 18 de março de 2012. O carro dele foi encontrado em 20 de março durante as buscas por Derek. Existem 2 teorias principais no caso de Derek. A primeira é que ele foi para a natureza selvagem tentando viver fora do sistema por um tempo e escapar da vida que ele claramente não gostava. Mas algo aconteceu com ele enquanto aproveitava a natureza. Talvez ele tenha sucumbido aos elementos, tenha sido atacado por um animal, sofrido uma queda ou se perdido e ficado desorientado. A outra teoria no caso dele é que ele saiu para tirar a própria vida, o que é totalmente possível, considerando as informações que temos. Não está claro porque ele gastou mais de $1.000 em equipamentos de camping se planejava tirar a própria vida assim mesmo. Derek Liu King, de 24 anos, ainda está desaparecido. Ele foi visto pela última vez em 17 de março de 2012 em Cherokee, Carolina do Norte, embora seu veículo tenha sido localizado na área de Newfound Gap, no Parque Nacional das Great Smoky Mountains. Derek é descrito como um homem branco, com cabelo castanho e olhos cor de avelã. Ele tem entre 1,78 metros e 1,83 metros de altura e pesava cerca de 98 a 102 quilos quando foi visto pela última vez. Quando desapareceu, ele usava um moletom cinza com capuz, calças de moletom escuras com uma faixa branca na lateral de cada perna, tênis escuros e um relógio à prova d'água. Derek pode usar óculos ao dirigir, tem estrias na parte inferior das costas e uma tatuagem de caracteres japoneses que significam viver ou vida na parte superior esquerda do peito. Se Derek ainda estiver vivo, ele terá 38 anos de idade. Qualquer pessoa com informações sobre o caso dele pode entrar em contato com o Serviço Nacional de Parques pelo telefone 8284971940. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir. Fique atento, fique seguro e até a próxima.